Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de filosofia, né? Então, hoje, mais uma aula de filosofia, né? Vamos pensar um pouco aqui, refletir num assunto interessante, né? Vamos ver, então, qual é o tema da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que está dentro do campo da teoria do conhecimento, né? Vamos ver aí qual é o conteúdo da aula de hoje. Então, nós estamos na aula 127, né, de filosofia, conhecimento e realidade, né? Então, está dentro do campo da filosofia que nós chamamos de teoria do conhecimento. O que é o conhecimento, né? O que é possível conhecer? Então, a gente vai começar a nossa aula já colocando aí um questionamento para vocês. Então, acompanhem comigo, ó. Como você vê, você, né? Cada aluno, cada aluna, como é que você vê, então, aí o conhecimento do século XXI? Né? Nós estamos no século XXI, como é que você vê, então, esse conhecimento, né, de hoje? O que é o conhecimento para você? Se eu perguntar para vocês aí, alguém chega agora aí, né, na sua casa e pergunta, ei, o que estão falando aí sobre o conhecimento? Ah, o que é o conhecimento? Aí você vai, o que você vai responder, hein? Então, tem coisas que nós falamos, mas nós não refletimos. Quando a gente começa a pensar sobre o conceito, aí nós começamos a ficar, né, pasmos, né? Como é que eu vou responder isso, né? Então vamos falar um pouco sobre esse conhecimento. Eu vou mostrar para vocês agora aí um gráficozinho que vai retratar um pouco, um resumo já, uma introdução da nossa aula. Nós vamos falar sobre o conhecimento empírico. Quando a gente falar de conhecimento empírico, nós estamos falando de um conhecimento que está baseado na experiência, na experimentação, tá bom? Nós vamos falar do conhecimento científico, que é um conhecimento elaborado, né? Um conhecimento já que exige pesquisa, lógica. Depois nós vamos falar do conhecimento filosófico, que é o nosso tema, né? Que é o conhecimento da nossa área aqui, né? Baseado na reflexão, mas não é qualquer reflexão também, né? E também o conhecimento religioso, que é baseado na fé religiosa. Então são 4 tipos de conhecimento que é importante a gente distinguir um do outro, para perceber as diferenças, né? Às vezes cai numa prova, no Enem, cai uma questão que trata desses temas, e é bom a gente fazer aqui uma distinção do ponto de vista, não do senso comum só, mas do ponto de vista do conhecimento, né? O que quer dizer, qual a importância e porquê desses conhecimentos, né, que eles existem. Vamos lá? Vamos então começar a pensar? Então, atenção, né, se concentrem aí, pegue o caderno, o material aí, vamos analisar juntos cada conhecimento agora, de um por um. Vamos começar então pelo conhecimento empírico, né? Esse conhecimento empírico aqui, nós chamamos de conhecimento vulgar ou conhecimento do senso comum. Por quê? Porque é um conhecimento que ele está baseado na pura experiência das pessoas. Então, quando eu estou falando de conhecimento mais empírico, do senso comum, é um conhecimento do povão, é um conhecimento do povo, né, popular, que é adquirido através da observação, da interação com os outros seres humanos, da interação com a natureza. Então, às vezes você vai tomar um chá, né, de boldo. Quem disse para você que o chá de boldo é bom para o estômago, né? É um conhecimento popular, você aprendeu isso, né, os avós, os pais, né, vão trazendo e você vai lá, casca da laranja. Então não tem ali uma base científica, você nem está preocupado com isso, você quer parar a sua dor de barriga, né? Você então vai lá e toma um chá do boldo. Então, assim, é um conhecimento mais popular, é adquirido através da experiência das pessoas, né? Que viram que aquele chá, aquela folha lá, ela serve para ajudar a tratar aquilo ali, né? Então é um conhecimento popular, não tem nada a ver com uma visão... Claro, depois a ciência vai estudar, mas é um conhecimento que começa lá no meio do povo, numa comunidade, né? Muitas vezes lá numa floresta, lá com os povos indígenas, né? Depois desse conhecimento também, nós podemos falar aqui, continuando aí no nosso texto, né, para vocês acompanharem comigo, que esse conhecimento, ele é adquirido através da experiência, né, da observação,
e do ambiente. E também, né, continuando, na próxima nós vamos ver que é resultado do senso comum, ou seja, do comum daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Então, ela é baseada numa experiência, por isso que é empírico, sem a necessidade de uma comprovação científica. Então, você não precisa comprovar cientificamente, né? A garota ou o garoto aprende a fazer um bolo, vai fazer ali a receita, né, do bolo, prepara o bolo, coloca no forno, o bolo está pronto, mas não precisa fazer um estudo, né, da química, por que o bolo tufa, por que ele precisa do ovo, do trigo, do leite. Ninguém está preocupado ainda com essa homogeneidade, né, ou heterogeneidade, com linguagem técnica da ciência para fazer um bolo. Você só vai fazer o bolo, misturar lá os ingredientes, bate e coloca para... Então ninguém está preocupado em buscar cientificamente por que ele vai acontecer, por que ele fica daquela consistência quando vai para a temperatura, 180 graus. Isso tudo, ninguém está preocupado com nada disso, ninguém nem pensa nisso, né? É o conhecimento do senso comum. Esse conhecimento, ele abre a porta para os conhecimentos, né, da vida. E aí nós temos o conhecimento, que é um conhecimento já mais aprofundado, que na contraposição do senso comum, que é o conhecimento mais científico, né, que é esse que a gente vai ver agora. Ó. É o segundo tipo de conhecimento que a gente vai analisar. O que é o conhecimento científico, pessoal? O nome já diz, né, ciência, né? Vem da ciência. E quando a gente fala de ciência, o que a ciência quer? A ciência já quer saber por que o bolo assa em tanta temperatura. Por que o bolo, se você colocar uma temperatura muito alta, vai queimar. Por que se você não colocar o ovo, vai dar uma consistência diferente. Aí já é a ciência que vai explicar, né? Aí já é a ciência, não é a dona de casa que faz o bolo, não. Então isso é comprovado cientificamente. Ela busca, né, a verdade ou a falsidade, né, de um fato. Porque no fundo, o que a ciência quer? Ela quer a comprovação. A ciência quer comprovar aquilo, por que é desse jeito. Então, isso é a base do conhecimento científico, né? A busca de uma comprovação. Agora, como é que a ciência faz isso? A gente vai ver agora, né, no próximo ponto. Através, né, dessa análise dos fatos. Da busca, né, da proximidade de uma exatidão naquilo que eles estão propondo, nas hipóteses levantadas. Por quê? Porque quando você levanta uma hipótese, uma teoria, que ela vira uma teoria depois, lá no final, ela vai então o quê? Ela vai criar, né, uma lei. E essa lei ela vai ser acompanhada por todos. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem. O que eu estou dizendo sobre o conhecimento científico? Nós tivemos na história, no início da era cristã, um grande astrônomo chamado Ptolomeu. Ele disse que a Terra estava parada e todos os astros giravam em torno dela, que é um movimento chamado geocêntrico. Vamos ver aí só para a gente entender, ó, na imagem, né? A Terra está no centro, é o movimento geocêntrico. Então, tudo gira em torno da Terra. Essa ideia aí, essa teoria científica aí, desse astrônomo, ela durou 14 séculos, pessoal. Foi 14 séculos, não foi 14 dias, nem 14 meses. Foi 14 séculos. Todo mundo acreditando nessa teoria. Por isso que ela é falível e infalível, né? Aí surgiu, 14 séculos depois, um outro pensador, um outro astrônomo chamado Copérnico, Nicolau Copérnico. Ele foi que mudou, estudando, fazendo novos estudos, nova tecnologia, né, já 14 séculos depois, foi que ele então disse que não, que o modelo não é geocêntrico, não é a Terra que está no centro, é o Sol. E esse modelo chama-se heliocêntrico. E aí muda, ó. Olha como vai mudar. Ó. Quem está no centro agora é o Sol. Aí sim, a partir daí, essa teoria foi muito combatida, né, principalmente pela igreja, né, que acreditava no modelo geocêntrico. Então, eles disseram que é isso. Então, para você ver, ó, e hoje nós temos, a ciência hoje comprova isso, né, no livro de geografia, o movimento de translação, de rotação. Aí a ciência veio, né, fundamentar essa ideia,
que, na verdade, o Sol está parado, é a Terra que está girando em torno desse Sol. Né? Mas é interessante porque se você olhar realmente, parece que é o Sol que está se mexendo, né? Porque nós estamos aqui parados e vai fazendo isso aqui, o arco, né? Mas na verdade é uma ilusão, né, da nossa visão. A ciência provou que não. É a Terra que está girando. A não ser que venha depois uma outra ideia que mude essa, né? A ciência acontece isso. Então esse é o conhecimento científico, prova. Depois nós temos o conhecimento filosófico. Vamos ver, é baseado na reflexão. Quando a gente fala de filosofia, nós falamos de pensamento, de reflexão, de estrutura do pensamento. Nós falamos de pessoas que estão ali analisando, pensando a realidade, né? Construindo conceitos, e analisando ideias, a partir do quê? Da razão, do raciocínio, né? E da busca do saber. Muita gente se engana, a filosofia não é o saber. A filosofia não é um conhecimento absoluto. Ela é a busca do saber. Por isso que ela faz a reflexão. E não é qualquer reflexão, né? E não é qualquer pensamento, é algo mais aprofundado, que vai na raiz do problema. Começa buscando a raiz. Ela olha o todo da questão, a filosofia, né? O todo. Análise de conjunto, da totalidade da realidade. Ela não quer só saber que nós temos um cérebro, ela quer saber o que o homem pensa. Não quer saber só que nós temos um relógio, mas ela quer saber o que é o tempo. Então, a filosofia ela vai a fundo, né, nessa questão. Outra coisa, vamos lá, continuando. A filosofia, acompanhe comigo aí no texto, ela surgiu a partir da capacidade do ser humano refletir. Porque o ser humano é um ser racional, ele pensa, né? Ele é um ser subjetivo, ele tem sentimentos, ele tem, né, indagações profundas do seu ser, sobre a vida, sobre a morte, sobre as questões imateriais, né, do espírito, conceitos, ideias. Então a filosofia ela vai mais nessa linha, viu? Ela vai mais nessa busca mais profunda. Por isso que ela é um conhecimento da totalidade. E o último conhecimento que nós queremos conversar com vocês aqui, nesses tópicos, né, que nós estamos analisando, é o conhecimento teológico ou conhecimento religioso. Todo mundo sabe que existem muitas igrejas, né, espalhadas pelo mundo. Se você anda na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro, quantas igrejas nós tem ali? Porque é baseada na fé religiosa. Acredito, né, nesta verdade absoluta. Então, o conhecimento teológico, ao contrário do filosófico, ele é baseado na fé, né? Então, esse mistério que a filosofia indaga, a religião ela absorve como verdade, né? Então, não há necessidade de verificação científica para o conhecimento científico, né? Quem tem fé, acredita em Deus, sem ver. Tem fé, é um conhecimento religioso. O cientista não pode pegar Deus e levar para um laboratório e partir Deus para analisar. Não pode. Então é um limite da ciência. Aí entra a religião, o conhecimento teológico, que vai dizer, não, Deus existe, vai fundamentar toda uma teoria religiosa que no fundo é baseada na fé daqueles que acreditam, não é isso? Isso é o conhecimento religioso, fé. E aí nós temos então aí uma frase interessante, né? Que diz que a fé, ela vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Não é isso? Totalmente o contrário da ciência, né? Por isso que nós falamos de ciência, nós falamos de razão, e religião nós falamos de fé. Né? Então há uma contraposição aí, como a gente sempre fala para vocês, né? A filosofia, ela sempre vai trabalhar nesses dois polos, né? Que se contrapõem. E para a gente finalizando aqui esse conhecimento teológico, nós vamos dizer o seguinte: é um conhecimento infalível, exato, pois trata de uma verdade sobrenatural. E quando nós falamos de uma verdade sobrenatural, nós estamos falando de algo que vai além da matéria, além do natural. E se vai além do natural, se vai além da matéria, não é recurso, não é material, não é matéria-prima para a ciência. A matéria-prima da ciência é o natural, é o material,
e não o sobrenatural, que é matéria-prima da religião. E tudo isso se torna matéria-prima da filosofia, porque a filosofia vai, então, refletir sobre esses pontos que a ciência e a religião, né, estão ali em contraposição. Né? É claro que elas se entendem, elas não ficam todo o tempo brigando. A religião hoje, ela se aproveita muito do conhecimento científico. Né? Então, é assim que funciona a teoria do conhecimento, através desses pontos que nós tratamos aqui, tá bom? Valeu? Então vamos agora ver quais são as questões aí para vocês responderem. Primeira questão, anotem aí. Cite algum conhecimento popular que você conhece e você faz um comentário ou uma opinião a respeito dele, tá bom? Conhecimento que você conhece, que é do povo aí, da sua região aí, sua área. Depois, nós temos aí os enunciados. Conhecimento científico, comprovado por meio da ciência. Conhecimento filosófico, reflexão. E conhecimento teológico, a fé. Eu quero que vocês dêem um exemplo de cada um desses conhecimentos aí, tá bom? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta para conferir com vocês.
Muito bem, vamos lá, pessoal. Como é que vocês estão vendo aí? O que é um conhecimento popular, né? Qual é o que vocês conhecem? Nós falamos aqui do chá, do boldo, né? O senso comum. É algum conhecimento que vocês conheçam aí, que vocês fazem em casa, né? Não tem muita coisa que vocês fazem em casa aí, muitas vezes, que vocês não buscam, não vão ao médico, né? Acontece alguma coisa, você está ligando o liquidificador em casa, aí de repente ele não funciona. O que é que você faz? Você chama um técnico, logo, não, liga para o técnico para vir aqui, que o técnico é a ciência, né? É o especialista. Você faz isso? Ou você vai dar uma mexida lá no cabo, ver se não foi embora a energia, né? Então tem um monte de coisa que você faz antes de você levar para o técnico consertar. Uma televisão, mesma coisa, né? Então, primeiro o senso comum, esse conhecimento popular, é essa investigação primária, né, das coisas, sem recorrer ainda a nada que seja, né, sofisticado, né? Então, esse é o conhecimento. Você está com o seu celular na mão, aí dá um problema no seu celular, né, você vai o quê? Tentar resolver, né? Primeiro, não é isso? Você não vai levar logo lá para assistência técnica, para o conserto, para gastar lá 300, 500, R$1.000, né? Às vezes até para pagar um outro celular. Você vai o quê? Você vai primeiro investigar, pô, será que não é isso aqui? Será que não é a bateria? Será que... Até que você depois, não consegui resolver, agora eu vou levar para alguém, um especialista lá, verificar, né? Então, esse é o conhecimento do senso comum, que é isso que a gente está pedindo na primeira questão, para vocês comentarem um pouco aí, algum conhecimento que vocês conheçam, né? Ó, cite algum conhecimento popular que você conhece. Às vezes é uma benzedeira, né? Vai lá benzer, é um conhecimento popular. Ela não tem estudo, muitas vezes, ela não tem teologia, ela não é padre, não é pastor, né? Mas é uma benzedeira, uma pessoa do povo. Então, são esses tipos de exemplos assim que a gente pede para vocês pensarem, né? No dia a dia, sem nada recorrer à ciência. Vamos ver aqui, né? Então, falando um pouco essa introdução, vocês estão compreendendo, né? Estão aprofundando aí. Vamos ver aqui, quem respondeu aí essa primeira questão. Olha, nós temos aí a Larissa, né? A Larissa foi corajosa aí, ó. Ela falou do conhecimento religioso, na verdade, né? Que é a vinda de Jesus dentre os homens. Ó, é interessante o que a Larissa colocou, porque quando a gente fala de conhecimento religioso, nós estamos falando de todas as religiões, né? De todas as experiências que os homens, os seres humanos fizeram, desde o tempo da caverna até hoje, sobre essa questão. E a Larissa colocou aí o ponto de vista do cristianismo, né? Do cristianismo ainda. Então, dentro do ponto de vista do cristianismo, a vinda de Jesus, e tem mais, dentro do cristianismo ainda tem católicos, ortodoxos, né? Ainda tem protestantes, evangélicos, tudo é o cristianismo. Olha só, né? Como o conhecimento ele vai, né? Ele se amplia. É como você jogar aquela pedrazinha no meio do rio, que vai fazendo aquelas ondas, vai ampliando, né? É assim que funciona. Então a Larissa já jogou a pedrinha dela aí, ó, né? E ela trouxe um conhecimento religioso dentro de uma doutrina, dentro de uma denominação, né, que é o cristianismo. Tá certo? Ainda tem outra resposta aí que alguém colocou. A questão 2, vamos para a questão 2, né? Na questão 2, são os 3 tipos de conhecimento: o científico, o filosófico, né, e o religioso. Então, a Larissa, ela colocou dentro do campo do conhecimento teológico religioso, né, Larissa? Essa foi a resposta da Larissa, né? Vamos ver outra aqui com relação a essas questões, olha só. Né? Tá aí, essa aí foi a da Larissa, ó, que ela falou, né, do Jesus Cristo. Quando fala de Jesus Cristo, nós estamos dentro do cristianismo, não é isso? Estamos dentro do cristianismo. Quem acredita, né, estamos dentro dessa visão do cristianismo. Então a Larissa, ela falou
dentro dessa questão aí, do conhecimento teológico religioso do cristianismo. Tem outra resposta aí? Vamos ver. O conhecimento empírico, né? Aí a Larissa colocou também, ó. É a Larissa que está respondendo tudo aí, ó. Parabéns, viu, Larissa? Você deve ser uma aluna exemplar, viu? Aí a Larissa está dizendo aí que é o cultivo da terra, uso de plantas medicinais. Exatamente, Larissa. O conhecimento do povo é isso, o empírico é isso. O cultivo da terra, o agricultor, lá numa comunidade, né? Nunca nem estudou muitas vezes, né? Ele vai lá e ele faz uma plantação, ele sabe quando colher, sabe como plantar, como cavar a terra. Olha que beleza que é o conhecimento, não é isso? Olha, parabéns, tá, Larissa, para você e todos que estão fazendo aí. Continue estudando e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.